Que o Senhor, nessa noite de domingo, dia 6 de abril, possa encher o seu coração da presença dele. O culto será uma bênção se o seu coração estiver pronto para ser abençoado. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Podeis assentar, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem achou, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20 ao 24. Você que está em casa conosco, nos acompanhando também, que a paz de Deus esteja no seu coração, queridos. Acompanhe conosco o texto e deixe seu coração aberto, porque eu sei que Deus vai falar profundamente com você essa noite. Aleluia. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado do Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Aleluia. Pai, nesta noite maravilhosa e de liberdade que temos de cultuarmos o Senhor na tua casa, Deus, com muita alegria, Senhor, nós queremos estar aqui para receber a tua palavra, para transformar o nosso coração. Jesus, eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te peço, Deus, repreenda sobre nós todo espírito de opressão, cansaço, fadiga, distração, ó Deus, de medo. Eu te peço, repreenda, meu Pai, todo espírito da dúvida, para que nós aqui consigamos ouvir esta noite o Senhor, o seu Espírito, a falar e a edificar-nos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, queridos. Nós queremos nesta noite, o tema da palavra que temos são as 3 formas do chamado divino para cumprir os planos de Deus. Claro que existe uma multiforma do agir de Deus. A Bíblia diz que Deus ele age na sua multiforma, como quer, do jeito que quer, quando quer, e não há um homem, qualquer que seja, que possa aconselhar a Deus quanto à necessidade de conselho. Deus, obviamente, na sua gentileza nos ouve. Ele, na sua graciosidade, nos propõe um relacionamento de amigos, segundo o Evangelho de João. Mas, quando olhamos para Deus, de onde estamos, da posição humana que temos, de resgatar o Senhor, nós podemos escolher dizer: Deus, diante de ti, eu não sou nada. O salmista chega a dizer: sou como um verme de Jacó. E quando ele faz essa menção, ele não está meramente menosprezando a si mesmo ou ao ser humano, mas ele está esboçando que tamanha é a grandeza de Deus, incomparável ela é, e ainda assim ele nos amou em nossos limites e fraquezas, e nos deu a salvação por Cristo Jesus mediante a fé. Então o salmista diz: Senhor, não tem como fazer uma comparação. Verme costuma ser algo praticamente invisível muitas vezes. É possível que você pise em cima de um verme sem saber que fez, e esmague, ele acabe. Assim seria caso Deus quisesse. Se o Senhor tentasse apenas o pensamento, nenhum de nós continuaríamos existindo. Tamanha a sua grandeza, o seu poder, e ainda assim Ele decide nos amar e decide nos trazer a oportunidade de uma experiência de vida, de maturidade na nossa relação com o Senhor. Então, hoje eu quero destacar 3 formas de um chamado divino de Deus, do Senhor, para se cumprir como plano seu em nossas vidas. Mas antes eu quero completar aqui com alguns textos bíblicos essa fala desse tema.
O primeiro texto está em Efésios 4:1 e nos dirá o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, diz Paulo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo diz: não vos falo como um livre, não vos falo como um homem poderoso, um homem intelectual, ainda que ele trouxesse todas esse currículo consigo. Mas ele diz: se viva o Senhor como um simples escravo, eu vos oriento. Vivam de maneira digna da vocação que receberam do Senhor. Efésios 4. Lembrando que sempre que a gente faz menção de um texto de Paulo, faço questão que você não se esqueça. Paulo está falando com o seu povo, com o povo de Deus, melhor dizendo, que é o seu povo, mas com a igreja do Senhor. Então essa palavra é dada à igreja. Toda a instrução das cartas paulinas ou gerais é feita à igreja do Senhor. Logo, essa palavra hoje é para mim e para você, enquanto igreja do Senhor. E ele diz: permaneça de maneira digna, com dignidade, na vocação para a qual vocês foram chamados em Cristo. A primeira vocação de Deus, o primeiro chamado, é para a vida de verdade, a vida segundo o propósito de Deus. Ainda Romanos capítulo 8, 28 nos dirá: e sabemos que todas as coisas, aliás, só tem um texto aqui, 1 Tessalonicenses 2,12, para seguirmos aqui o roteiro da informação. 1 Tessalonicenses 2,12, para quem está anotando: exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Estou fazendo uma junção de texto sem correr o risco de uma heresia. Embora também Tessalonicenses apresente essa frase num outro momento específico, mas a proposta instrutiva está no mesmo linear. Então, repetindo o primeiro texto: como prisioneiro do Senhor, diz Paulo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E ele continua agora falando para Tessalonicenses 2,12, exortando, consolando. Essas são maneiras dignas de um crente, de um homem e de uma mulher que conheceu a Jesus Cristo, que o confessou como o Senhor da sua vida e que recebeu o selo da salvação, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Extremamente importante nos lembrarmos desse comunicado em dias atuais, dias que estão muito próximos da volta de Jesus Cristo para chamar a sua igreja vigilante. Então, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o reino, para seu reino e glória. E agora também Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou segundo os seus mandamentos. Então, não é uma proposta solta, não é uma palavra mágica para ser solta em cima da vida de um cristão. O texto de Paulo diz todas as coisas. Quais coisas? As coisas da nossa vida em Cristo. E vida em Cristo é uma vida de plena dependência, a despeito de qual seja o momento difícil que nós enfrentemos. Vida em Cristo é uma vida na dependência plena do Senhor, o que não implica ser uma vida alienígena, embora a Bíblia nos diga que neste mundo somos peregrinos, que não é aqui o nosso reino, que não é aqui ainda o nosso lar. Mas aqui começamos uma nova história de vida de Jesus, de condenados para salvos, de mortos para vivos, de um reino de trevas e cegueira para um reino de luz e visão. E Deus fez tudo isso de uma maneira sobrenatural e única. Ninguém mais seria capaz
de tal proeza na vida de um ser humano, na vida da humanidade, que no seu contexto natural se perde cada dia mais e se acomoda na perdição. E sempre que eu me acomodo a alguma coisa, de alguma forma eu me predisponho, estou preparado para evoluir nessa coisa. À medida que eu me adapto ao sistema mundano, à perversidade dessa vida mundana, sem o norte, sem o senhorio da palavra, então eu fico pronto para melhorar quanto ao pior. Os irmãos estão entendendo isso que eu estou falando? Se eu me acostumo com o errado, isso se torna normal, e então eu fico pronto para evoluir neste fato. Considerando isso, há de se pensar também, irmãos, que esse retorno para Cristo também não é uma mágica. Custou um sacrifício tremendo. O céu te entregou o que tinha de melhor, o Filho unigênito de Deus, se esvaziando de si mesmo enquanto Deus que é, não viveu usurpando essa condição, não viveu usufruindo da condição de Deus, antes se fez homem, carne conosco, ocupando o nosso lugar na cruz de madeira, lugar da maldição, e ali se fez maldição em nosso lugar. Ele fez o que nenhum de nós seríamos capazes de fazer em qualquer tempo, independente de qualquer avanço tecnológico. Ele suportou uma dor que nenhum de nós estaríamos prontos para suportar, sequer por nós mesmos, muito menos por outra pessoa. Ele fez por cada um de nós. Ele nos deu uma nova história, nos deu uma nova vida. E nos convida, pela palavra de Paulo, a termos uma vida digna diante de Deus, mediante o chamado dele para nós, fazendo exortações uns aos outros, consolando uns aos outros e também dando testemunho, extremamente importante. O Senhor diz assim: olha, porque vocês sereis minhas testemunhas em toda a Jerusalém. Sabe o que significa ser testemunho? Significa sustentar a qualquer custo aquilo que você acredita. Por essa posição, muitos discípulos foram assassinados e mortos, e ainda assim não voltaram atrás do seu posicionamento. Essa é uma forma que devemos considerar, uma postura que nós temos que trazer para a nossa prática de vida enquanto chamados pelo Senhor, porque foi com amor e graça que Deus nos chamou, a cada um de nós, a cada ser humano, para participarmos dos seus propósitos redentores. Deus chamou a todos os homens em Cristo para usufruir da redenção de Cristo. Redenção significa resgate. Ser redimido no Senhor significa ser resgatado por Ele através do preço do seu sangue, pago na cruz. É muito importante que quando venha sobre nós, sobre a nossa alma, aquela pressão dos nossos limites, a pressão das nossas falhas, aquela pressão que nos tenta convencer de que nós somos derrotados, que nós vamos conseguir vencer. É importante nós nos lembrarmos de tudo que Jesus decidiu passar para que nenhum de nós tenhamos que desistir em qualquer tempo. Por valorização a esse sacrifício, eu preciso amadurecer a minha espiritualidade a ponto de suportar o que for preciso para permanecer firme na presença do Senhor Jesus. Posso até não concordar com os fatos ou com o modo que eles se dão, mas não posso perder a convicção de que a minha vida pertence ao Senhor e Ele nunca perdeu o controle sobre ela no que diz respeito ao seu Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus, no seu amor e graça, nos chama para que nós possamos participar dos seus propósitos. O propósito de Deus implica também a sua vontade. A Bíblia nos dirá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entre as muitas chamadas que Deus faz ao homem, destacamos 3 formas, que é o chamado à salvação, o chamado à santificação
e o chamado ao serviço. São três colunas que explicam e baseiam o chamado da nossa vida. Jesus nos chama da morte para a vida. Morto não tem compromisso com nada, morto não tem perspectiva de nada, mas quem está vivo tem. Vivos ou vivificados em Cristo, precisamos considerar esses três pilares: o seu chamado para a salvação, o seu chamado para a santificação e o seu chamado ao serviço do Rei. Quanto ao chamado para a salvação, eu complemento dizendo salvação e vida. Este é de fato o primeiro e mais fundamental chamado de Deus para o homem morto no pecado. Depois que o homem caiu, estando ele condenado, Deus então faz uma evocação, um convite, vamos usar esse termo para ficar melhor compreendido. Ele diz: morto, vem viver outra vez. Perdido, venha ser achado novamente. Desprezível, venha ser precioso outra vez. Derrotado, venha novamente ser um vencedor. Morto, venha conhecer a vida de verdade, a vida plena. E essa vida só um pode mantê-la: é o Senhor da vida, é Jesus Cristo. Só Ele tem vida plena para que nós possamos conhecer e viver. Amém. E na graça e no amor de Deus, que traz consigo a sua misericórdia, Ele nos aguarda dia após dia, entre erros e tropeços, a fim de que nós cresçamos com pressa e em tempo útil estejamos prontos a viver coisas maiores dessa vida que Deus tem para nós. Certamente, se dependesse de Deus, cada um de nós estaríamos num patamar muito mais alto, muito mais elevado, em todos os aspectos da vida. No que tange a cultura, conhecimento, conforto, tudo. Porque quando o Senhor nos comprou, nos trouxe o título de príncipes, co-herdeiros de Deus em Cristo. Se dependesse só do Senhor, nenhum de nós estaríamos passando qualquer dificuldade desnecessária. Porque as dificuldades vêm. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por elas, por aflições, mas fiquem tranquilo. Ele se põe como referência da nossa vitória. Ele diz: eu venci. Ele é a minha referência. Se Jesus venceu, então em Cristo eu sou mais que vencedor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Então esse é o primeiro e fundamental chamado de Deus, o chamado para si mesmo, que é em si mesmo o dom da vida. O Senhor nos chama para Ele. Deus chamou o homem para Ele. A todos quanto nele crê, para que possam ter de novo a vida. E a vida é Deus. A vida é o Senhor. O detalhe é que às vezes nós não conseguimos separar, não conseguimos discernir essa palavra. Porque falamos em Deus, falamos do Senhor, e nós temos uma carência tão grande de imaginar um formato de si. Mesmo nós, os crentes, temos uma tendência, quando falamos em Deus, enquanto pessoa, parece que a mente não sabe funcionar sem imaginar uma silhueta humana. Talvez um homem alto, bonito, de barba, cabelo comprido, uma necessidade de ter que tocar, de ter que ver. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que creu e não viu. Porque fé só tem sentido quando não vejo, mas espero, porque tenho certeza que é. A Bíblia diz que pela fé o invisível se torna visível, o inexistente passa a existir. No livro A Quarta Dimensão, do pastor Porão Chu, que é o pastor da se não a maior igreja do mundo hoje, na Coreia do Sul, ele escreve esse livro, um livro já antigo, mas eu recomendo, porque ele conta a experiência, testemunho próprio, de quando ele gera alguns suprimentos do seu ministério, no início do seu ministério, e ele, num dado momento, foi trabalhar numa zona rural, e ele tinha que andar uma distância longa, e era terra, não tinha locomoção, não tinha nada. Então ele
tinha que sair cedo de casa para chegar na comunidade, pregar o evangelho, propor um culto, depois para voltar para casa. Então ele chegava à tarde, passava por meio de uma mata, era muito perigoso. E ele então não via recurso para poder resolver. Ele começou a gerar no seu ventre espiritual, dizer: Senhor, eu preciso de uma escrivania, eu preciso de uma bicicleta. Ele pediu 3 coisas, eu não me lembro da terceira. E ele começou a pensar nessa solução como real. Deixa eu falar com você uma coisa, igreja. Cada um de vocês que estão aqui como crentes no Senhor Jesus, vocês acreditam na salvação? Sim ou não? Sim. Acreditam nos céus? Sim. Você acredita no lugar e numa situação de Deus é Senhor absoluto, e lá não haverá dor, nem tristeza, nem pranto? Vocês acreditam? Vocês acreditam em dias melhores de Deus para a vida de vocês que há de chegar? Como vocês acreditam nisso tudo se isso não aconteceu? Fisicamente falando. Se o futuro prático só existe pautado num presente que é real, que por sua vez é reflexo do passado que já acabou. Como é que eu posso dizer que creio naquilo que ainda não vivi? Mas eu sei que você crê. Então o desafio é, diante da palavra de Deus, traga essa fé futura para o seu momento presente. Aleluia. Você está entendendo isso? Se você é capaz de crer em dias melhores de Deus para a sua vida, que não aconteceram ainda, e isso tem te sustentado dia a dia, então pega essa fé futura e traz para agora. Porque ela parece muito mais poderosa do que a fé que você pode viver hoje. Traz ela para agora. Vivencie agora. Foi o que o Deus fez. Senhor, eu preciso de uma bicicleta, eu já te agradeço, porque eu já tenho essa bicicleta. Eu vesti. Isso não é palavra positiva. Isso é ter certeza de que Deus te conhece e conhece a sinceridade da sua exposição, do seu coração. Ele não pedia nada para mera vaidade pessoal, mas para suprir uma necessidade que tinha no exercício do reino de Deus, na prática do reino de Deus. Deus pode te dar uma bicicleta e pode te dar uma Lamborghini. Não faz diferença para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. O importante é nós entendermos que seja uma bicicleta ou uma Lamborghini, se vem do Senhor, é coisa de excelência. E resolverá o propósito, deverá resolver o propósito para o qual Deus concedeu isso. Deus pode dar para alguém uma bicicleta com tanto valor de solução, quanto pode dar para alguém uma Lamborghini. Consegue entender isso? Uns serão felizes com uma bicicleta, outros com uma Lamborghini, mas ambos, se forem de Deus, serão felizes. O que importa é que seja no Senhor. Amém. Aí não está em conta o preço do que se tem, mas o valor de onde se veio, a fonte. É a fonte do Senhor. Aleluia. Então eu disse: eu agradeço o Senhor pela minha bicicleta, e te agradeço também pela minha bicicleta e uma cadeira. Ele pediu uma cadeira. Senhor, eu te agradeço pela cadeira, pela escrivania e pela bicicleta. Ele não tinha condições de comprar, o lugar que ele estava distante. Ele começou a agradecer a Deus e continuou indo para a obra. Ele caminhava enquanto a bicicleta chegava como se já tivesse de bicicleta. Entende isso, amados? Ele trouxe a fé futura no presente. E a Bíblia, o livro vai dizer que aquele homem, eu não me lembro exatamente como foi, porque já tem um tempo que eu escrevi, mas vai dizer que ele alcançou receber a bicicleta, a escrivania e a cadeira. Ele cheirou isso no espírito dele e disse: Deus, eu preciso disso, porque a obra de Deus precisa através de mim. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, especialmente quando você prioriza a vontade dele, o reino dele. Aleluia. Aleluia, Deus. Então o primeiro convite é para salvação e vida no Senhor. Ele é a própria vida, ele é a salvação. Esse convite é universal, irmãos. Não é para os crentes da Igreja Batista, é para toda a humanidade. O convite para a vida é para toda a humanidade, porque a Bíblia diz que todos os pecados foram destituídos, separados da glória de Deus.
Então esse convite é universal. De um modo único, amados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 27. De um modo exclusivo, ninguém mais, nada mais foi criado dessa forma, só o ser humano. A imagem e semelhança de Deus, dotados de dignidade e propósito. Então a minha vida só tem sentido em função de dignidade que Deus me deu e propósitos que Deus me acrescentou. Quem vive sem propósito não vive. Tudo na sua vida tem que ter um propósito, a sua existência tem que ter propósito, o que você faz tem que ter propósito, tudo em você precisa de um propósito, senão você não existe. Ninguém faz nada por meramente fazer, há de se ter um propósito para que você saiba de onde você está e aonde você vai chegar. E o que você fará com o que conquistar nesse meio tempo. Nós somos chamados ao arrependimento nesse contexto de salvação e vida. Somos chamados ao arrependimento de uma vida de erros. Sem Deus, sem o Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, conforme a nossa base de fé, a vida é um erro. A vida não é um acerto pelas suas vitórias, pelas minhas vitórias, ela é um acerto quando Cristo é a minha vida. Ele é a vida minha vida. A vida sem o Senhor é um erro. E nós entendemos de vidas de erro, vida de erros, também pode ser chamado de uma vida em pecados, porque todos pecaram, todos erraram, vida em pecado. A falta da presença de Deus caracteriza-se no pecado por consequência. Quando Deus não pode estar presente na minha história, quando Ele não pode estar presente no meu momento, e aí eu não falo só de cultos na igreja, eu estou falando de cada momento, todos os dias da nossa vida, quando eu deito, quando eu levanto, quando eu vou trabalhar, porque se Deus é presente, irmãos, nós nos constrangemos na hora da murmuração. Quando eu faço Deus presente constantemente na minha vida, eu fico constrangido na hora de reclamar, de murmurar, de esbravejar. Porque quando eu vivo essas oportunidades, também corro isso, irmão Lucas, de praguear, maldizer. Isso nós sabemos. Ele diz que nós devemos dar graça a todas as coisas. Mas se tem gente que dá graça a todas as coisas, se não for na presença de Deus, porque a presença de Deus traz sentido, traz prazer, traz alegria, traz motivação existencial. Então, se eu quero que a minha vida tenha sentido e propósito, eu preciso estar na presença de Deus, especialmente depois que eu o conheci como salvação. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então, o Evangelho sou chamado ao arrependimento de uma vida de erros e pecado, e sou chamado à fé no Evangelho. Olha o que diz Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe qual que é a principal pregação de João Batista? E também assim foi a de Jesus? Não foi: venham para a igreja para que vocês vão para o céu. Aceite a minha palavra para que vocês vão para o céu. Embora isso implique uma coisa, implica outra. Mas o primeiro chamado para o homem em João Batista, enquanto Cristo, e Paulo também assim fazia, é: arrependam-se. Eles apresentavam uma necessidade indiscutível da vida da humanidade. Só o erro nos afasta de Deus. Pecado significa também errar o alvo, e o alvo é Cristo. Quando eu estou em pecado, eu estou errando o alvo. E aí, a primeira invocação, quando Deus diz assim: venham para a vida, Ele está em sentido parafraseado, uma forma diferente de falar. Quando Ele diz: venham, todos que querem vida, Ele está dizendo: venham e arrependam-se dos vossos caminhos. Arrependam-se do modelo de vida que vocês estão praticando. Conheçam o modelo que realmente é o plano de Deus. Aleluia. Então, Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Ser batizado, lembra que a palavra batismo vem do grego batismo e significa emergido ou coberto. Implica a explicação
como prática nossa batista, de um batismo imergido nas águas, ou também representa estar coberto por. Não entraremos no mérito da discussão de certo ou errado, o que importa é que batismo é transbordamento. Quando alguém é mergulhado, ele fica todo coberto pelas águas. Aleluia. Você entende isso? Batismo em Cristo é estar todo transbordado de Cristo. Não basta estar cheio, eu tenho que transbordar o Senhor. O batismo é aquela ação que compromete toda a minha imagem. Eu molho todo, toda a minha roupa, e todos veem a escolha que eu fiz. Todos certificam a escolha que eu fiz. Não tem como alguém se batizar e sair desse estado sem ninguém perceber. Todo mundo vê o que aconteceu. Aleluia. É fundamentado, o chamado de Deus é fundamentado no amor de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Ser salvo implica também a caminhada até o momento, até o estado de pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. Então, ser salvo, irmão, você pode. O ladrão da cruz foi salvo porque creu em Jesus, morreu, não foi salvo, tudo bem, acabou sua responsabilidade na terra, mas eu e você ainda moramos aqui. Nós ainda estamos neste mundo. E enquanto aqui estamos num processo de retorno para a presença eterna de Deus. E aí, para que eu consiga chegar lá, eu preciso buscar o pleno conhecimento de Jesus. Considerando que Jesus é o Verbo vivo, que a palavra é o próprio Cristo que se encarnou, segundo o Evangelho de João, capítulo 1. Então, eu não consigo chegar ao endereço com a metade da informação do endereço. Se você pegar o Google Maps e colocar lá o nome da rua e o número, e sem o número, você vai chegar na rua, mas não vai chegar necessariamente na casa que você precisa. Se você colocar o nome da rua e identificar o estado, você pode ter aquelas ruas em vários bairros, em vários estados, você não vai acertar. Você precisa conhecer o endereço completo para que você consiga chegar onde precisa. A Igreja Batista só por si só não te levará a esta vida plena, que não implica em apenas pós-morte, mas já começou aqui nessa terra, quando Jesus Cristo veio fazer parte de nós. Não tem como, irmãos, nós precisamos buscar esse conhecimento pleno de Deus. Mas Ele se entregou. Nós não o encontraríamos, mas Ele deixou a glória e veio se manifestar para que nós o conhecêssemos. E Ele fez isso de forma que nenhum de nós tivéssemos algum tipo de dificuldade. Todos quanto conheceram a Cristo viveram sobrenaturalmente. Aleluia. Aleluia. 2. Segundo chamado de uma vida de fé e santificação. Então Ele nos chama para a salvação, que é Ele mesmo, a vida, que é Ele, uma nova história, uma nova vida. Mas além desse convite para uma nova vida de salvação, de vida plena, Ele nos chama também para uma vida de fé e santificação. A vida em Cristo só pode ser praticada na fé. A Bíblia vai dizer o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não tiver fé, eu não posso certificar-me sequer que Deus é real. Se alguém diz não tenho fé, a Bíblia diz: peça a Deus que a todos dá de igual modo. Deus tem uma solução para tudo, Deus tem uma resposta para qualquer momento de dificuldade da nossa vida. Eu não tenho fé, pastor, então peça ao Senhor. Deus, eu preciso de fé. Eu preciso de fé para poder te conhecer, eu preciso de fé para te aceitar, eu preciso de fé para confiar no Senhor, na sua palavra, eu preciso de fé para praticar. Paulo admoesta também dizendo: não pensais vós que por muito conhecer serás salvo. Certo homem chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Ele descumpre todos os mandamentos. Senhor, mas isso eu faço desde criança. Em dias atuais ele teria dito: eu vou aos cultos, eu dou meu dízimo, eu faço um monte de coisa na igreja. E o Senhor disse: então, considerando que você quer de verdade, pega tudo que você tem, vende, distribui aos pobres e recebe. Mas aquele homem ficou tão decepcionado com essa resposta de Cristo. Sabe por quê? Porque ele realmente não queria
os céus pelo caminho que pode levar. Ninguém entrará no céu levando dinheiro da terra, título da terra, carros bons. Isso é para ser sofrido aqui, enquanto estamos aqui. Portanto, a Bíblia diz: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde os ladrões roubam e a traça corrói. Antes juntai para vós tesouro nos céus. O maior tesouro é aquele que vai me capacitar a estar íntimo e próximo do Senhor. Aleluia. Então, o chamado para a vida de fé, uma vida segundo o caráter de Cristo. Vida de fé. Como é que é essa vida, pastor? Cristo é o modelo. O seu caráter me mostra como é uma vida de fé, de intimidade com Deus. A vida de fé, o modelo da vida de fé é o modelo de Cristo, porque além de conhecer o Senhor, ele era íntimo do Senhor. Quando Jesus, depois que chega aos 30 anos e é batizado, começa então agora a trabalhar especificamente com o reino de Deus. Ele tinha muito trabalho, irmãos. Jesus andava a lugares, ia a lugares distantes, viajava de cidade para outra a pé. Seu transporte era os pés, com alparcas de couro. Eles andavam muito, viajavam dias para chegar no lugar e levar ali a palavra de uma nova história, de uma nova vida, um novo momento de vida para as pessoas. E muitas vezes eles viviam a rejeição das pessoas. Leiam depois os viagens ali, vejam as viagens missionárias de Paulo, você vai ficar estarrecido. Eles se desdobravam, se voluntariavam para ir aos locais, para pregar o Evangelho, e muitas vezes chegando nesses lugares, eles eram rejeitados, eram presos, açoitados, ameaçados de morte. Mas não desistiram. Porque Paulo diz para mim: morrer é lucro, viver é Cristo. Se me matarem, feche os olhos aqui, já estarei na glória do meu Pai. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4,7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Está na sua Bíblia. Vale a pena você marcar. 1 Tessalonicenses 4,7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando Deus nos chama para a vida, Ele está nos chamando para um novo modelo de vida, uma vida em santidade, uma vida sem ser corrompida, uma vida sem perversidade, uma vida que busca, que espreita o melhor de Deus. E o melhor de Deus não está por vir. Diga para o seu irmão assim: o melhor de Deus não está por vir. Estou aqui contrariando a canção do Fernandinho. Lógico que a proposta dele é uma outra, tá? Na canção ele diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Ele está limitado às coisas, à vivência nessa terra, mas o melhor de Deus vai para além dessa terra. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus já veio, já se fez real e eterno na vida de todo mundo. Jesus é o melhor de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Fisicamente, se eu pudesse traduzir o significado de vida, eu diria: trabalho. Trabalho é o significado da vida. Trabalho é a prática da energia, é a produção e consumo de energia. Isso é vida. Vida é dínamo. Mas a vida que queremos, ela já vem de uma fonte superior de Deus. Então ela não pode inspirar em nós algo ou uma situação que nos faça pensar que não dependemos mais de Deus. Muitas vezes você não vai receber, eu não vou receber aquilo que quero nessa terra, porque ainda não amadureci o suficiente para ter qualquer coisa que Deus possa me dar. Não se esquece disso. E aí, se você não entender isso e não amadurecer, você vai morrer de trabalhar, morrer de juntar dinheiro, vai morrer de aspiração
das experiências dessa terra e nunca será feliz. Tem muita coisa que eu e você não recebemos ainda, porque ainda não amadurecemos para tal coisa. Porque a Bíblia diz que o Senhor não dá sua glória a ninguém. Se o carro novo ficar mais importante do que Deus na sua vida, de Deus esquece. Do plano de vida de Deus você não vai receber. Eu trabalho como? Perfeito, é possível. Eu trabalho e viajo, perfeito, é possível. Eu trabalho e fico rico, perfeito, é possível. Mas qual o significado disso tudo se não vier pelo amor de Deus? Arrependei-vos, essa palavra do Senhor, para uma vida de santidade e não de impureza. A renovação da mente e a conformidade com a vontade, a conformidade com a vontade de Deus, afastando-nos do pecado e buscando a justiça. Romanos 12:2, que diz o quê? Quem se lembra desse texto? Deixa eu ver. Romanos 12:2, sem olhar na Bíblia. Tá bom, olhando na Bíblia. Não vejo 16 sem olhar na Bíblia, alguém sabe? Que Deus amou muito. É que diz Romanos 12:2. Não vos aformeis ou conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos. Quem é que vai se transformar? Nossa, posição nossa, postura nossa. Como? Transformar pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse sistema. Não quereis ser parecido com esse sistema. Pastor, mas então eu não posso desejar ser uma pessoa bem sucedida? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você deve ser alguém bem sucedido e vitorioso, mas não no modelo de um mundo igual onde Cristo não é o Senhor. Está entendendo isso? Amém. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode ter o maior cargo, e se o que você aí tem não proveio da mão do Senhor, pode ser uma lástima na sua vida. Em contrapartida, se você depende do Senhor, você pode ir lá para o meio do Egito, e Deus, o próprio Deus, vai gerar o seu título de reconhecimento. Caso de José, não existia governador, Deus criou a profissão, mas José só pôde viver essa bênção de Deus no dia que Deus criou, e Deus só criou quando ele estava pronto. Aleluia. Amém. Você está crendo? Diz amém. Amém. Chamado a uma vida de fé e santificação é um chamado contínuo para maturidade espiritual e uma vida digna do Evangelho. É um chamado contínuo de todos os dias para a maturidade espiritual. Paulo diz que eu diminua e Cristo. A maturidade espiritual é crescer no monte de Jesus. Jesus tem um estágio maior que nos permitirá chegar à glória de Deus. No estágio de maturidade de Cristo, eu sou capaz de morrer pelo propósito do reino, e no reino sou ressuscitado para viver a glória de Deus. Estar maduro espiritualmente significa também estar disposto a perder o que for preciso, menos a glória de Deus. Está entendendo isso? Glória ao Senhor Jesus. E terceiro e último, irmãos, chamado ao serviço. É o chamado à salvação. Nós temos o chamado primeiro à salvação, o chamado à santificação, e há também o chamado ao serviço do reino de Deus. Deus nos chama para uma vida de serviço no seu meio, e certas pessoas recebem ainda um chamado mais pontual, mais específico. Primeiro seria o chamado ministeriais ou sacerdotais. Deus destaca no meio do seu povo alguns para o exercício da liderança sacerdotal. Deus chama algumas pessoas, algumas mulheres, alguns homens, e os capacita, os destaca para estar à frente do povo. Como deve ser bom ser um líder chamado por Deus.
como é bom ser chamado por Deus. Porque no reino de Deus, em qualquer lugar que Deus te colocar, isso é importante. Amém. Mas a quem mais é dado, Mais será cobrado. mais também será cobrado. Né? Não basta ter um terno e vir ser um tipo de pastor. Não basta fazer uma faculdade e saber falar bem. Isso pode tudo acontecer. Mas lembre-se, quando você representa o reino de Deus, você será cobrado à medida do seu status. Embora em qualquer posição no reino de Deus, sempre você vai. Quem lembra aqui da parábola do Senhor e os 3 talentos? Lembra? A um Deus deu quantos talentos? 5. A outro? 3. E a outro? Mas quando o Senhor voltou, ele cobrou dos 3. Quem tinha 1 ou quem tinha 5 teve que dar para essa conta. Aleluia. Temos também chamados para os ministérios em consagração, no significado de exclusividade, uma vida exclusiva para o reino de Deus. Há pessoas, queridos, chamadas por Deus, que vão viver exclusivamente dependendo da obra de Deus. Entenda isso. E independente se ela precisa ou não, Deus pode chamar alguém tonto, com uma boa condição financeira, e ainda assim dizer: você vai viver exclusivamente na dependência da obra de Deus, da minha obra. Alguns chamados precisam de consagração, exclusividade, prioridade, porque requerirão de nós excelência. Quem toca o instrumento e entende que isso é um chamado de Deus, tem que ter a responsabilidade de se tornar o melhor naquilo que vai fazer. Quem canta tem que se tornar o melhor no canto que está executando. Quem prega tem que buscar o melhor para a instrução do reino de Deus. Quem faz qualquer coisa segundo o chamado de Deus, precisa se preocupar com a excelência. Então, quando Deus chama algumas pessoas para viverem exclusivamente da obra, não ousemos nós nos permitir pensar que tal fulano ou fulana são meros folgados da obra de Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos o preço que essas pessoas pagam. Nós não sabemos o sacrifício delas para dar essa resposta. Muitas vezes nós estamos livres para priorizar as nossas vontades e depois, futuramente, atender aquilo que você e eu, no nosso íntimo, sem depender do juízo de ninguém, sabemos que é a prioridade de Deus para nossa vida. Aí é uma questão pessoal. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus o Senhor vai conseguir esconder essa certeza, essa convicção. Eu não vou conseguir esconder. Há também ainda os chamados ao matrimônio e à vida familiar de Deus, para refletirem o amor de Deus através da constituição de família, educando filhos nos caminhos do Senhor e testemunhando a graça divina no contexto familiar. Olha que interessante. Em outras palavras, como servos e servas de Deus, tudo que você faz, tudo que Deus confia em suas mãos é mistério. Assim como um pastor, um pregador, um levita, um louvorista, porque levita todos nós somos em Cristo. Levita significa estar a serviço dele. Todos nós, naquilo que fazemos para testemunharmos a dignidade de sermos crentes em Cristo, isso é um ministério. Tem uma peça teatral que eu achei muito interessante. Ela fala mais ou menos assim, ela mostra um cenário em que as pessoas são chamadas diante do tribunal de Deus, o dia que serão chamados. E aí, então o Senhor diz: fulano, por exemplo, vem aqui,
missionário Pedro. E o Pedro se apresenta e diz: Senhor, e será que é outro Pedro? Não, sou eu, é você. Não, mas eu não sou missionário, Senhor. Eu sou pastor. Olha, você até é pastor. Aí você sabe que eu não chamei para ser pastor, eu chamei para ser missionário. E o outro Deus chamou e disse: olha, vem aqui, pastora fulano de tal. E a pessoa se apresenta lá no teatro e diz: Senhor, escuta, eu não sou pastora, eu sou empresária. Sim, eu sei que você é, mas você sabe, no dia que eu toquei no seu coração, para que você fosse exclusivamente uma pastora, pregadora da minha palavra. Mas você não conseguiu realizar o chamado. E há um outro momento em que ele diz: fulana, mãe de família. Aí apresenta uma senhora e diz: não, não, Deus, eu sou uma engenheira, bem sucedida, graças ao Senhor. Ele diz: eu sei que você é, mas eu te chamei para ser mãe de família. Mas, Senhor, graças ao Senhor, eu sou bem sucedida, uma mulher que tem recurso, dinheiro, e eu pude ajudar muita gente, eu sei, mas você perdeu seus filhos, você perdeu seu casamento, você perdeu seu lar. Sabe por quê? Porque você não exerceu o chamado que eu coloquei como prioridade da sua vida, como você queria exercer. Isso é muito sério, irmãos. Como crente do Senhor, nossa vida não é em vão. Há propósito em todas as coisas em nossas vidas, quando estamos no centro da vontade de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados e vivem conforme o propósito de Deus. É para esses que as coisas cooperam. É para esses que Deus transforma a maldição em bênção. Temos que amadurecer nossa espiritualidade e pararmos de achar que a palavra de Deus é mágica. Quantas vezes nós usamos textos bíblicos como porções mágicas, misticamente? Estou comendo o sangue de Jesus sem poder. Estou numa situação de risco e começo a orar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas em outro momento Deus disse: esse povo me honra com os lábios, me louva com os lábios, mas me desonra no seu coração. Deus nos chamou para uma vida nova, de consagração, de santidade, de salvação e de serviço no reino de Deus. Deus nos chamou para uma exclusividade diante dele. Este serviço é possível de diversas formas: ministério pastoral, ensino, evangelismo, louvor, atos de compaixão e justiça, entre tantas outras formas, como eu acabei de dizer. Mas o que é importante de fato é que nós estejamos sempre disponíveis a cumprirmos a missão que Deus nos apresentou. Nós temos uma missão no reino de Deus, cada um de nós, e deve ser cumprida todos os dias, com um bom testemunho de crente para qual Deus nos chamou. Para concluir com essa palavra, Deus, em sua misericórdia, nos chama de várias maneiras para seus planos eternos, chamados à salvação, à santificação, à vida, ao serviço, numa resposta de fé, maturidade e obediência. Precisamos nos posicionar, e é preciso que tenhamos atenção devida, maturidade suficiente para discernirmos a palavra de Deus dirigida a cada um de nós. Nossa vida não pode ser um ritual religioso, não faz sentido, para que nós não tenhamos que fazer parte daquele grupo em Mateus, em que o Senhor diz: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. E muitos dirão: mas Senhor, como o Senhor não me conhece? Em teu nome eu fiz tantas coisas, eu era membro das igrejas, fazia tudo certinho. E o Senhor disse: são malditos, eu não vos conheço. Sabe por quê? Deus quer conhecer você a partir do seu coração.
Você e eu podemos enganar multidões, mas vai chegar o dia em que nós não teremos o que falar, o que dizer, diante daquele que sabe todas as coisas, que me conhece antes do meu nascimento. Feche seus olhos e de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu entendo que Deus falou ao seu coração como falou ao meu, através dessa palavra. Mas, se você entendeu essa palavra ou algum elemento que nela foi exposto como uma advertência, uma admoestação de Deus para a sua vida nesse momento, então não perca essa oportunidade de mudar a sua postura, o que for preciso. O Senhor diz assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós.